No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E falando de atitude de mulher, a entrevistada desta semana não poderia ser diferente. É uma mulher de atitude. Aliás, eu convido mulheres de atitude para estar aqui conversando, dialogando conosco. E eu vou fazer esse suspense para vocês, mas eu quero dizer que vocês vão amar essa entrevista, porque ela tem muita sabedoria, conhecimento, tem posição diante das situações que a vida apresenta, e eu vou só anunciar logo após um breve intervalo. Não saia daí, eu volto logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. A violência nas escolas tem se repetido dia após dia. Mas é possível dar um basta nesse ciclo e construirmos juntos um círculo de paz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a LMT estão estimulando a pacificação social através de círculos de construção de paz nas escolas. O programa oferece diálogo qualificado, onde todos podem falar e serem ouvidos, permitindo a prevenção de conflitos e o fortalecimento dos laços entre alunos, professores e familiares. A sua escola também pode fazer parte. É hora do ciclo de violência dar lugar ao círculo de paz. Iniciativa Tribunal de Justiça. Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e como eu anunciei na abertura do programa, eu estou extremamente feliz porque essa convidada, que é uma mulher de atitude, aceitou o convite, gente. E ela vai compartilhar aqui não só a trajetória de vida dela, mas uma série de trabalhos, de ações que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando da doutora Gláucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral. Eu, como já conheço há algum tempo, só falo doutora Gláucia Amaral. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem especialização em processo civil pela Escola do Ministério Público, foi vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores do Estado, ANAP. Ela é procuradora do Estado de Mato Grosso, membro da diretoria da APROMAT, que é a Associação de Procuradores do nosso Estado, assumiu a presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB e integra também a Comissão Nacional da Mulher Advogada e a Comissão do Advogado Público da OAB aqui do nosso estado. Mas ela tem um nome, se vocês viram aí, é de rainha, né? É um nome de império, da monarquia, nome longo e muito forte, a exemplo do que ela é. Então, eu quero dizer, doutora Gláucia, seja muito bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Jaci Proença, nossa primeira prefeita mulher de Cuiabá. É uma honra estar aqui, estou muito feliz, fico feliz da existência desse programa, da sua iniciativa e com esse convite. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais, né, e até entender um pouco mais essa atuação da doutora Gláucia, ela respondendo essa questão que geralmente a gente começa o nosso programa. E a primeira questão, né, como sempre a gente inicia o programa, doutora Gláucia, é sempre importante o nosso ouvinte conhecer um pouco da mulher entrevistada aqui. Então, compartilhe conosco quem foi e em quem se tornou Gláucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral. Bom, eu começo a falar sobre os meus pais, que não eram matogrossenses. Minha mãe é nordestina, maranhense.
e meu pai é mineiro. E eles se conheceram e se casaram na cidade de Cáceres. Ambos tinham vindo para cá. Então, eu nasci em Cáceres, lá nós moramos, eles moraram mais de 30 anos. Eu sou filha temporã, apesar de ser filha única. E depois vim para o FMT, vim para Cuiabá fazer faculdade de Direito, fiz cursinho aqui em Cuiabá, fiz o FMT. E lá na UFMT, muito embora com os conselhos dos excelentes professores, que hoje são amigos, eu tenha me dedicado muito ao estudo, porque é uma oportunidade única. Esse ano eu estive na UFMT, na recepção de calouros, depois de 30 anos, né, que eu fui caloura. Olha. E dei o mesmo conselho que eu recebi: estudem. Mas foi lá na UFMT que eu descobri a possibilidade de atuação política no local onde você está. Como diz o John Lennon, pense globalmente, haja localmente. E eu fui coordenadora geral do DCE da UFMT, uma das 3 primeiras mulheres, na minha gestão 2. Teve uma gestão anterior que acabou não se concluindo, mas que havia uma coordenadora geral do DCE da UFMT, fui do Centro Acadêmico de Direito da UFMT e pensei, bom, saindo aqui do movimento estudantil, que é uma escola que ensina muito, que ajuda a gente a começar a enxergar a política pública de forma macro, de entender o que está acontecendo, por que na ponta as coisas não chegam e como que nós, como cidadãos, podemos interferir, cidadãs e cidadãos. E se observar, quem mais interfere são as mulheres nessa interferência de pegar uma causa e entender como causa de vida, independente de remuneração, e trabalhar para que ela se concretize. Eu tenho o exemplo de muitas mulheres que fazem isso no serviço público. Advoguei 5 anos no escritório privado e que era meu mesmo. Comecei muito jovem na advocacia. E depois fiz concurso para advocacia pública e sou procuradora do Estado há 21 anos. Na procuradoria, alguns anos se passaram, assumi a presidência da Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso, com muita honra. Acredito que meus pais não imaginavam essa possibilidade, né? Um caminhar assim. E fui vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores. Fui integrante do Colégio de Procuradores muitos anos, viajei todas as cidades do interior fazendo audiência, atuei em diversas frentes na defesa do patrimônio público. Evidentemente que todo mundo gosta bastante de propor ação de improbidade administrativa, mas a gente tem muita coisa de defesa a ser feita para que o recurso público seja gasto de forma correta, muita coisa de orientação também, que também é extremamente prazeroso, dizer qual a forma correta, legal, moral, eficiente, que são os princípios da administração pública, de se investir o dinheiro público. E aí eu falei, bom, agora eu não vou mais, eu já dei minha cota de contribuição. Fui chamada, sempre participei de conselhos de direitos por designação da própria Procuradoria, vários procuradores gerais ao longo dos anos. E quando eu pensei que não mais interferiria, se abriu isso que sempre esteve no meu caminhar, que é a questão da igualdade da mulher. Fui presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, integrei esse conselho mais de 10 anos, eu acredito, em diversos mandatos, mesmo antes de ocupar qualquer função. Fui presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, fui reconduzida durante a pandemia, um período bastante complicado. Ao mesmo tempo, fui chamada pela OAB, o então presidente Leonardo Campos, para fundar, ajudar a criar a primeira Comissão de Direitos dos Animais da OAB, que hoje já é presidida por outra colega advogada, doutora Carla. Então, eu fui presidente da primeira Comissão de Direitos dos Animais. Em 2021, nós tivemos, 2020 ou 2021, nós tivemos aqueles incêndios no Pantanal. Sim.
Também fui fundadora e vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Pantanal, comissão especial, que a OAB possui. E agora, com a presidência da nossa querida Gisela Cardoso, cheguei aqui na presidência da Comissão da Mulher Advogada, que hoje tem o maior número de mulheres integrando essa comissão. Mas, essencialmente, eu acho que eu vou dar minha bio do Instagram. Eu vim de pais honestos. Quem eu sou? Eu vim de pais honestos que trabalharam. Ninguém em casa nunca contou a vantagem de dizer assim, sou muito esperto, passei a perna em fulano. Não, pelo contrário. Sempre a honestidade. Aprendi isso em casa. Luto por justiça. Acho que igualdade é o caminho. E sou uma pessoa tranquila. Não procuro brigas, gosto de animais, gosto de plantas, gosto de gente boa. Bom, na verdade, o currículo, né, e a atuação da doutora Gláucia é bem extenso mesmo. E ela toca daqui de forma bastante resumida, viu, gente? Forma muito bem resumida. Mas nós voltamos daqui a pouco, logo após o intervalo, para a gente aprofundar um pouco mais, né, esse relato, né, das ações que a doutora Gláucia vem desenvolvendo, não só em prol das políticas, né, de gênero, como também essa de defesa dos animais. Olha, não saia daí, nós voltamos logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher para que nosso ouvinte entenda melhor o que isso significa e representa dentro de uma administração pública. Qual que é a função, né, da Procuradoria do Estado? Qual que é o papel de uma procuradora? E nós temos muitas mulheres nessa função hoje? Bem, a Procuradoria do Estado, ela está prevista na Constituição de 88. O Constituinte foi muito feliz, o Constituinte de 88, em especificar a função desse órgão, que já existia, evidentemente, antes da Constituição de 88, mas que cada estado acabava regulando de uma determinada maneira, sem o exercício correto das funções. O Estado, ele é uma pessoa jurídica, como é uma empresa, só que de direito público, né? As regras que regem o Estado são completamente diferentes. A primeira regra é o princípio da legalidade. O Estado deve fazer o agente público deve fazer o que a lei o autoriza. Para garantir o cumprimento da lei e dos demais princípios da administração, da porta para dentro, existe o Procurador do Estado. Essa é uma das nossas funções, de orientar, de dar consultoria aos administradores públicos acerca de como praticar os atos, como licitações, alienação de imóveis, políticas públicas referentes a salário de carreiras, de servidores. Minha vida, por muitos anos, foi ver exatamente passar essas legislações de carreira, discutir imóveis do Estado. Mas, além disso, no aspecto judicial, nós temos o dever de fazer a defesa em todas as ações que são propostas em face do Estado e também de fazer a cobrança dos direitos do Estado, que é a outra parte, que é a cobrança, por exemplo, dos tributos, como IPVA, como ICMS. Nós temos um grande número de mulheres, sim, hoje na carreira de procuradoras do Estado.
o serviço público em geral, ele garante o ingresso de forma igualitária para todos, homens e mulheres, e o serviço público tem sido, ao menos o ingresso do serviço público tem sido uma grande porta para que todas as cidadãs e cidadãos possam ser tratados de forma igualitária. E, doutora Gláucia, eu vivenciei, como uma série de mulheres vivenciaram, uma situação extremamente desagradável, lamentável, que foi referente a um posicionamento de um parlamentar na Assembleia Legislativa. E felizmente, a OAB, particularmente a Comissão da Mulher Advogada da OAB, fez uma movimentação, uma mobilização e se posicionou diante disso. Então, já foi um desafio muito grande isso, né? Enquanto presidenta, poder fazer esse enfrentamento, não? Essa situação nos pegou a todas, né? De surpresa, desagradável. E era necessário que nós nos posicionássemos. Foi um desafio, mas ele não foi um desafio tão grande, no sentido de que houve unanimidade na Comissão da Mulher, composta hoje por mais de 140 advogadas, da necessidade de tomar uma providência, de pedir a responsabilização. Nós temos no nosso estado os parlamentares, até para além e de forma muito elogiada pelos constitucionalistas, o nosso artigo 10 da Constituição dirige-se diretamente aos agentes, aos integrantes de poder, quer dizer, os deputados, aqueles que são chefes de poder, que eles sejam responsáveis em atos e manifestações por não causar discriminação de forma nenhuma que fira os direitos humanos. E elenca a questão da igualdade sexual, a igualdade de gênero, como dever de respeito. E o que a gente viu? A gente viu, infelizmente, foi isso que nós noticiamos, que houve desrespeito a essa disposição, houve desrespeito à mulher enquanto mulher, num momento de discussão de um tema extremamente delicado, que é a questão do aborto. Foi instalada uma comissão para discutir o aborto na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar, na realidade. E, na instalação, esse parlamentar teceu comentários que, ao nosso sentir, saíram do tema. Porque estava se falando de mulheres com feto anencéfalo, mulheres cuja vida está em risco por causa da gravidez, mulheres que foram vítimas de estupro e estarrecidas. Eu acho que a população toda, eu vou falar estarrecidas e estarrecidos, porque eu tenho ouvido manifestações de mulheres, mas eu tenho ouvido manifestações de homens. Nós ouvimos a expressão, na minha fazenda, quando o touro cobre a vaca no cio. Depois houve uma discussão em relação a ser uma mera comparação, mas o parlamentar prosseguiu nas redes sociais, insistindo. Houve cenas de mulheres mugindo, até aquele vídeo em que ele pede desculpas às vacas e expressamente diz a elas: nunca compararia a gestação de vocês com a de nenhum outro animal. E depois ele segue e se refere a feministas. Aqui nós precisamos fazer dois registros. Eu preciso fazer 2 registros, né? Que foi esses os registros que nós fizemos por escrito. Não há dúvida da comparação dele com as vacas. E, inclusive, ele pede desculpas por estar denegrindo a imagem delas. Nem nos aprofundamos na palavra denegrir, que seria, no dizer dele, diminuir. Então, mas o que ocorre? Ele pede desculpas às vacas e diz qualquer outro animal, ou seja, nós mulheres.
E ele também insiste e fala em relação às feministas. Acredito, não sei, aí uma opinião pessoal, não é opinião da OAB, considerando que há polêmica social em relação ao feminismo. Mas veja, nossa Constituição, nesse mesmo artigo 10, garante a liberdade de crença filosófica ou política. Não há nenhuma ilegalidade e ele não pode escolher qual cidadão ele vai respeitar, qual cidadã ele vai respeitar em relação às suas crenças. Eu soube de uma outra fala em que ele pede desculpas, mais uma vez, mas só as mulheres honestas. Eu acompanhei esse processo também e eu confirmo que teve posicionamentos dessa natureza. Pois é. Nós só somos honestas, aí vamos elocubrar. Se a gente pensar o que ele quiser, quer dizer, essa é a expressão máxima do machismo. Na manifestação do Ministério Público, que foi uma manifestação excelente, o MP informa que é necessário você... que, na realidade, se reconhece a fala misógina. Nós temos o machismo, que é um traço cultural, exatamente, oriundo de uma estrutura econômica, social e religiosa que hoje não mais existe, onde o homem era superior à mulher. A misoginia, que é o que o Ministério Público escreveu em sua manifestação em relação ao Catani, a misoginia é diferente, é o ódio à mulher. É você gratuitamente, como foi o que aconteceu, ir para um curral de vacas e pedir desculpas às vacas por ter comparado a gestação de uma vaca com a gestação de uma mulher. E o que nos estarrece é que o assunto era uma mulher gestante de feto anencéfalo, uma mulher que está correndo risco de vida e uma vítima de estupro. O que é que nós, mulheres, fizemos para merecer isso? Só fazer um parênteses em relação ao MP. O MP, o Procurador-Geral, dividiu em 2 procedimentos. O criminal e o civil. O criminal foi arquivado, mas o civil prossegue. Bom, nós vamos agora para aquele breve intervalo que eu sei que você fica aguardando. Você espera aquela dica só para você. Então, não saia daí que eu estou voltando logo, logo. Mulher em Sintonia. Você sabia que no Brasil não há lei federal ou outro tipo de regulamentação nacional sobre o que configura ou não violência obstétrica? O termo é utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto, nascimento ou pós-parto. Os maus tratos podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático para a mulher ou para o bebê. Apesar de não existir lei específica, os atos entendidos como violações dos direitos das gestantes e parturientes podem ser enquadrados em crimes já previstos na legislação brasileira, como lesão corporal e importunação sexual, por exemplo. Na Câmara dos Deputados, há alguns projetos sobre o tema em tramitação. O mais recente deles é deste ano, apresentado por 13 deputadas de diferentes partidos. Inclui a questão da violência no âmbito da criação de uma política nacional de parto humanizado. Essa é a dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e aqui praticamente finalizando a nossa entrevista com a doutora Gláucia Amaral. Vocês viram que eu já reduzi o nome dela, né? O nome dela, como eu disse, é representação da realeza, né? Gláucia Aniquele Rodrigues do Amaral. Mas, gente, eu sei que vocês vão falar, mas estava tão interessante essa entrevista, mas a doutora Gláucia vai retornar, sabe? A qualquer momento a gente pode convidá-la e ela vai dar uma organizada na agenda e vir atender aqui ao nosso convite. Mas é importante a gente abordar aqui com a doutora Gláucia uma outra ação que ela faz com brilhantismo, que é exatamente a atuação relacionada à proteção aos animais. E como ela tinha dito anteriormente, até nessa questão que o nosso Pantanal ficou em chamas, né, ganhou uma repercussão internacional, a doutora Gláucia não cruzou os braços e atuou em torno dessa questão.
Então, doutora Gláucia, como que caminha toda uma ação de proteção aos animais, tendo em vista a tantos incidentes que têm sido anunciados, essas queimas que têm praticamente assolado, né, a nossa fauna, a questão dos animais abandonados, aí estão à própria sorte e lançados às ruas. Como que se trabalha em torno disso? O que está faltando, afinal de contas? Bom, agradecendo os elogios, Jaci, eu realmente, quando eu assumi a Comissão da Mulher Advogada, eu deixei a causa, não a causa animal, mas eu deixei a Comissão de Direitos Animais da OAB, que está sob a presidência de uma outra advogada. É uma causa do coração, eu estive atuando realmente durante os incêndios mais graves, quando teve incêndio florestal no Pantanal, porque anualmente nós temos queimadas. Sim. Nós tivemos um incêndio florestal de grandes proporções. O que falta, nós temos duas questões. Os animais que são silvestres e os animais urbanos. Observo que em cidades do interior, vou citar aqui Sorriso, Cáceres, Sinop, existiu, eu acho que Lucas do Rio Verde também, existiu uma iniciativa da Prefeitura Municipal, que é responsável pelos animais urbanos domesticados, em fazer um programa de castração que limita que essa população aumente, né? E que possibilita que sejam doados. E que isso diminui, de uma vez só, maus tratos, diminui o problema das famílias, especialmente as famílias de baixa renda, que estão mais em contato com os animais nas ruas, que estão mais em contato, às vezes a pessoa não tem esgotamento sanitário no seu bairro, e ela convive, os seus animais convivem ali, isso é um aumento de doenças para a população. Então, o que acontece? É responsabilidade das prefeituras, é necessário que Cuiabá, como capital, né, dê o exemplo. Sabemos que está se construindo um hospital veterinário, mas Cuiabá precisa de uma política pública de castração. Porque essa política pública tem ficado a cargo de ONGs, tem iniciativas excelentes aqui, como, por exemplo, Projeto Lunar, Associação Voz Animal. Projeto Lunar, você pode ver, em muitos locais, eles recolhem tampinha de refrigerante, eles pagam a castração e se responsabilizam. Mas é a população, né? É a população 1 a 1. Nós precisamos que as municipalidades assumam as suas responsabilidades. Esses municípios que você citou já está dando resultado. Já está dando resultado e há alguns anos, acredito que Sinop e Sorriso, há alguns anos já resolveram esses problemas. E eu acredito em todas essas causas. Eu acredito que Mato Grosso vai vencer a violência contra a mulher. Né? Eu acredito que nós seremos exemplo de transformação cultural em respeito à mulher, em respeito à igualdade. Em respeito à igualdade de gênero. Nós somos iguais. Nós somos diferentes em potencialidades, nós somos diferentes em características, mas em direitos, nós somos iguais e nós precisamos desse tratamento, nós precisamos que chegue na ponta. E eu acredito também que Mato Grosso tem potencial, tem recursos, tem dinheiro para ser exemplo de estado que se transforma nessa causa animal e exemplo de estado, de empreendedores, de gestores que enxerga no seu turismo, nos seus belíssimos animais. Nós somos donos de uma fauna que, se a gente morasse em qualquer outro lugar e lesse sobre o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado, a gente ia falar, nossa, queria ter dinheiro para ir visitar lá e ver isso. Mas nós moramos aqui e eu tenho certeza que nós temos capacidade de preservar e eu tenho fé que nós podemos ser exemplo para o mundo, não é só aqui. Bom, isso é bem a verdade, porque recursos não é o problema do nosso estado, né? Tem se destacado aí em superávit e tudo mais, maior produtor de uma série de situações. E agora a gente precisa, na verdade, não é nem gerar políticas, porque as políticas existem. Precisamos efetivar as políticas públicas, fazer cumprir toda a legislação, né? E condições, recursos humanos e recursos financeiros, para isso nós temos. Mas, doutora Gláucia, nosso tempo já se esgotou.
Eu quero reiterar aqui que em novas oportunidades nós gostaríamos de tê-la aqui conosco novamente e muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço todos os elogios que eu ouvi aqui no início e repetir que eu vinha para cá e eu fiquei muito honrada, novamente pensando, professora, mulher negra, mulher de atitude e a primeira prefeita de Cuiabá. É uma honra estar aqui. Você é história, Jaci. Bom, a honra é toda nossa e para nós honra também muito grande é ter você como nosso ouvinte toda semana. Eu aguardo você, tá? Fico aguardando. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.